Estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante através da história do Uruguai, um país que se destaca por sua rica tapeçaria cultural e tradições profundamente enraizadas. Este país sul-americano, conhecido por sua paisagem diversificada e povo acolhedor, tem uma história que é tão vibrante quanto a sua cultura. Desde os tempos antigos até o presente, o Uruguai tem sido um caldeirão de diferentes culturas e tradições, cada uma contribuindo para a rica tapeçaria da nação. A história do Uruguai é uma tapeçaria complexa de eventos e pessoas que moldaram a nação que conhecemos hoje. Cada capítulo dessa história contribuiu para a rica cultura e tradições que são a essência do Uruguai. Então, prepare-se para mergulhar na história deste país fascinante, explorar suas raízes e descobrir como suas tradições e cultura evoluíram ao longo dos séculos. Bem-vindo à história do Uruguai. Antes do século XVI, a região era o lar de várias tribos indígenas. Estas tribos, que incluíam os charruas, os guaranis e os xanaés, viviam em harmonia com a natureza, aproveitando os recursos que a terra lhes oferecia. Os charruas, conhecidos por sua bravura e habilidades de caça, eram uma tribo nômade que se movia de lugar para lugar em busca de alimento e abrigo. Eles eram conhecidos por sua habilidade em adaptar-se a diferentes ambientes e condições climáticas. Os guaranis, por outro lado, eram uma tribo sedentária que se estabeleceu ao longo dos rios e florestas da região. Eles eram agricultores habilidosos e construíram complexas sociedades baseadas na cooperação e no compartilhamento de recursos. Os xanaés, uma tribo menor, viviam em pequenas comunidades ao longo da costa. Eles eram pescadores habilidosos e construíam suas casas perto da água. Apesar de serem menos conhecidos que os charruas e os guaranis, os xanaés desempenharam um papel importante na história da região antes da chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI. No ano de 1624, um marco importante foi estabelecido na história da colonização espanhola. Foi nesse ano que os espanhóis decidiram estabelecer uma colônia em Soriano. A escolha do local não foi aleatória, mas sim estratégica, levando em consideração a localização geográfica e os recursos naturais disponíveis. A colônia de Soriano prosperou sob o domínio espanhol. Os colonizadores trabalharam arduamente para desenvolver a região, estabelecendo infraestruturas e instituições necessárias para o funcionamento de uma colônia. No entanto, em 1680, um novo capítulo se desenrolou na história da colonização da região. Os portugueses, que também tinham interesses na região, decidiram estabelecer a colônia de Sacramento. A presença portuguesa trouxe uma nova dinâmica para a região, criando uma atmosfera de competição e tensão entre as duas potências coloniais. A disputa entre Espanha e Portugal na América do Sul teve várias consequências importantes. Este acordo, firmado em 1494, demarcou os limites de exploração dos dois reinos no Atlântico Sul. A principal consequência do Tratado de Tordesilhas foi a pacificação entre portugueses e espanhóis ao demarcar uma linha divisória limitando suas posses na América. Os povos indígenas resistiram à colonização de várias maneiras, demonstrando grande resiliência e coragem diante dos desafios impostos pelos colonizadores europeus. Primeiramente, eles resistiram através de lutas armadas, revoltas e rebeliões contra os colonizadores. Em muitos casos, os indígenas se uniram em alianças para enfrentar os colonizadores, utilizando suas estratégias de guerrilha e conhecimento do ambiente natural. No início do século XIX, a cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, passou por um período de grande agitação e conflito. Este período, que se estendeu de 1810 a 1814, foi marcado pela dominação da cidade e pelo controle exercido por uma figura militar proeminente, José Gervásio Artigas. Artigas, um militar uruguaio, liderou uma luta armada para assumir o controle de Montevidéu. Ele era um líder carismático e estrategista militar habilidoso, cujas ações tiveram um impacto significativo na história do Uruguai.
Sob sua liderança, Montevidéu foi dominada e controlada, marcando um período importante na história do país. No entanto, em 1816, a situação mudou drasticamente. Tropas portuguesas, com o apoio da Argentina, invadiram o Uruguai. Este foi um momento crítico na história do país, pois marcou o início de uma nova fase de conflito e luta pelo poder. A invasão resultou em uma batalha intensa, na qual Artigas e suas forças foram finalmente derrotados. A derrota de Artigas marcou o fim de seu controle sobre Montevidéu e o início de um novo capítulo na história do Uruguai. A invasão portuguesa no Uruguai, também conhecida como a Guerra contra Artigas, ocorreu entre 1816 e 1820 e teve um impacto significativo na história do país. Primeiramente, a invasão resultou na anexação da Banda Oriental, o território que hoje conhecemos como Uruguai, ao Reino do Brasil sob o nome de Província da Cisplatina. Isso marcou uma mudança significativa na configuração política e territorial da região. Além disso, a invasão portuguesa interrompeu o movimento político republicano liderado por José Gervásio Artigas. Para os portugueses, esses movimentos representavam uma ameaça à unidade política e territorial do Brasil. A invasão também teve implicações diplomáticas mais amplas. A ocupação de Montevidéu foi ordenada durante o Congresso de Viena, sugerindo que o interesse português na Banda Oriental estava ligado à política ibérica. Finalmente, após o conflito, a presença brasileira no Prata tornou-se constante, com o Brasil declarado como garantidor da ordem interna e da unidade uruguaia. Isso teve um impacto duradouro na relação entre o Uruguai e o Brasil. O processo de independência do Uruguai foi complexo e envolveu uma série de eventos políticos e militares. Após a invasão portuguesa em 1816, o Uruguai foi anexado ao Brasil em 1821, sob o nome de Província da Cisplatina. No entanto, o desejo de independência permaneceu forte entre os uruguaios. Em 1825, o líder político uruguaio Juan Antônio Lavaleja, com a ajuda de tropas argentinas, liderou um movimento para expulsar os brasileiros de suas terras. Este ato marcou o início do processo de independência do Uruguai. A luta pela independência continuou nos anos seguintes, com a realização de várias batalhas e conflitos. Apesar das dificuldades, os uruguaios permaneceram resolutos em seu desejo de independência. Finalmente, em 27 de agosto de 1828, a Convenção Preliminar de Paz foi assinada pelos representantes do Império do Brasil e da República das Províncias Unidas do Prata. Este ato marcou oficialmente a independência da República Oriental do Uruguai. Portanto, a recuperação da independência do Uruguai após a invasão portuguesa foi um processo longo e desafiador, marcado por conflitos, resistência e determinação. A independência finalmente alcançada em 1828 é um testemunho do espírito resiliente do povo uruguaio. Os principais líderes do movimento de independência do Uruguai foram José Gervásio Artigas e Juan Antônio Lavaleja. Artigas foi um militar uruguaio que liderou uma luta armada para assumir o controle de Montevidéu entre 1810 e 1814. No entanto, foi derrotado na Batalha de Catalã em 1817, iniciando pequenos movimentos de guerrilha que durariam 3 anos. Após a derrota na Batalha de Taquarembó, Artigas se refugiou no Paraguai, onde morreu 3 décadas depois, sem ter retornado ao Uruguai. Lavaleja foi um líder político uruguaio que, com a ajuda de tropas argentinas, expulsou os brasileiros do Uruguai em 1825. Lavaleja proclamou a independência do Uruguai, que só foi reconhecida pelos vizinhos 3 anos mais tarde, através do Tratado de Montevidéu. Esses dois líderes desempenharam papéis fundamentais no processo de independência do Uruguai, resistindo à dominação estrangeira e lutando pela liberdade e soberania de seu país. O Uruguai, um país pequeno mas orgulhoso na América do Sul, tem uma história rica e complexa. A independência do Uruguai foi alcançada em 1825, um marco significativo na história do país. Foi um momento de grande alegria e orgulho para o povo uruguaio, que finalmente se libertou do domínio estrangeiro. Juan Antônio Lavaleja, um líder político uruguaio, desempenhou um papel crucial na proclamação da independência do Uruguai. Lavaleja era um homem de grande coragem e determinação.
Ele liderou o movimento pela independência com grande paixão e convicção, inspirando seus compatriotas a lutar pela liberdade. A independência do Uruguai não foi o fim dos desafios para o país. Em 1865, o Uruguai se encontrou em meio a um conflito regional conhecido como a Guerra do Paraguai. Esta guerra foi um evento significativo na história da América do Sul, envolvendo várias nações do continente. Na Guerra do Paraguai, o Uruguai se aliou ao Brasil e à Argentina, formando o que ficou conhecido como a Tríplice Aliança. Juntos, esses três países enfrentaram o Paraguai em uma guerra que durou vários anos. Foi um período de grande tensão e conflito, mas também de cooperação e aliança entre as nações da América do Sul. A Tríplice Aliança acabou sendo vitoriosa na Guerra do Paraguai. Esta vitória foi um testemunho da força e da resiliência do Uruguai e de seus aliados. Apesar dos desafios e dificuldades, eles conseguiram superar um adversário formidável e emergir vitoriosos. Em 1973, o Uruguai enfrentou um período sombrio de sua história quando uma ditadura militar foi estabelecida. O presidente Juan María Bordaberry liderou esse regime autoritário, que restringiu as liberdades civis e impôs censura à imprensa e à oposição política. Durante esses anos, os militares exerceram um controle rígido sobre o país, resultando em prisões arbitrárias, tortura e desaparecimento de opositores. A sociedade uruguaia sofreu profundamente sob o jugo da ditadura. A repressão política e a violência afetaram a vida cotidiana das pessoas, criando um clima de medo e desconfiança. A economia também sofreu, com políticas que favoreciam os interesses militares e empresariais em detrimento do bem-estar da população em geral. Apenas em 1980, após anos de luta e resistência, o Uruguai conseguiu restaurar a democracia. Esse processo gradual envolveu negociações, mobilizações populares e pressão internacional. As eleições realizadas em 1984 marcaram o retorno à governança democrática, e o país começou a reconstruir suas instituições e a reparar os danos causados pela ditadura. José Alberto Pepe Mujica Cordano, ex-presidente do Uruguai, desempenhou um papel significativo na resistência contra a ditadura militar. Ele foi um membro ativo dos Tupamaros, um grupo guerrilheiro que lutou contra o regime repressivo. Sua experiência na prisão foi marcada por tortura e confinamento solitário, mas também por coragem e determinação. Após sua libertação, Mujica ingressou na política. Ele remodelou os Tupamaros como movimento de participação popular, MPP, e se tornou uma figura importante na coalizão de esquerda Frente Ampla. Sua filosofia de vida simples e humanista, bem como seu compromisso com valores como liberdade e justiça, o tornaram uma figura admirada globalmente. No Uruguai, Mujica é uma figura polarizadora. Embora ele seja o político que mais simpatia gera entre os uruguaios, entre 35% e 40%, também é um dos que provoca maior rejeição, com cerca de 40% de imagem negativa. Internacionalmente, ele alcançou uma imagem sem precedentes para um uruguaio nas últimas décadas. A mídia o descreve como o presidente mais pobre do mundo e elogia sua simplicidade e filosofia de vida. O Uruguai, um país pequeno, mas resiliente, localizado no sul da América do Sul, experimentou uma série de desafios econômicos que testaram sua força e determinação. Na década de 1990, o país foi atingido por uma crise econômica que abalou suas fundações. A economia estava em frangalhos, com altas taxas de desemprego e inflação, e a população lutava para sobreviver. No entanto, o povo uruguaio não se deixou abater. Eles começaram a reconstruir sua economia, passo a passo, com determinação e coragem. No entanto, quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, em 1999, o Uruguai foi novamente atingido por problemas econômicos. Desta vez, os problemas não eram internos, mas externos. As economias vizinhas do Brasil e da Argentina estavam passando por suas próprias crises, e isso teve um impacto direto no Uruguai. A economia uruguaia, que estava em processo de recuperação, sofreu um golpe duro. Mas isso não foi tudo. Em 2001, o país enfrentou outra crise. A exportação de carne bovina, um dos principais produtos de exportação do Uruguai, foi prejudicada pela febre aftosa. Isso foi um grande golpe para a economia do país, que dependia fortemente das exportações de carne bovina.
No entanto, apesar desses desafios, o Uruguai continuou a lutar e a trabalhar para superar essas crises. A história do Uruguai na década de 1990 e no início dos anos 2000 é uma história de resiliência e determinação, uma história de um país que, apesar dos desafios, nunca desistiu. E é assim que o Uruguai se destaca como uma nação vibrante e culturalmente rica, com uma história que não apenas fascina, mas também define sua identidade única. Clique no botão inscrever-se para se tornar um membro do nosso canal e ative as notificações clicando no ícone do sino ao lado do botão de inscrição. Não esqueça que temos novos vídeos todos os sábados às 16 horas. No nosso próximo encontro, mergulharemos na história intrigante do Paraguai. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar à nossa comunidade e fique por dentro das novidades todas as semanas. E dê uma olhada nas nossas playlists, disponíveis nos cards, para mais conteúdos incríveis. Obrigado por assistir. Até a próxima!